Esse até que nos mata. Mas aqui temos cumprido, porque tem uma lista de oradores inscritos, mesmo sendo uma quinta-feira e após a ordem do dia. Eu queria, em primeiro lugar, aqui também na tribuna, repudiar e pedir para vir aqui, como vice-presidente da Casa, o chefe da Polícia Legislativa. Vamos ser enérgicos, como já pediu aqui do senador Rigufe, como já pediu as senadoras, como já pediram vários colegas, contra qualquer intimidação, contra qualquer abuso que alguns tentem praticar, seja por meio cibernético, seja presencial. Nós precisamos ter entendimento, paz, para juntos e respeitando a liberdade de todos e respeitando a todos, vencer esse período que não pode ser vencido pelo ódio, pela intolerância, como alguns, inclusive, se escoram e se protegem no ódio, na intolerância, para se apresentarem. Senhora presidente, Fátima Bezerra, minha querida colega de bancada, uma mulher lutadora, que chegou aqui respaldada na luta dos movimentos sociais, da educação mais especificamente, eu queria aqui da tribuna, hoje é quinta-feira, amanhã, certamente na Câmara, devemos iniciar um período delicado na democracia brasileira. Talvez, eu estou confiante que ainda há tempo que o bom senso prevaleça, que não se atropele a Constituição, que não se rasgue a Constituição brasileira, que não se danifique com uma grave cicatriz a recente democracia brasileira. Eu tenho fé de que o bom senso prevaleça, que as dificuldades que o país enfrenta, que o governo atravessa, sejam enfrentadas respeitando a Constituição. O momento é delicado. A coordenação dos processos de impeachment é absolutamente ilegítima. Eu respeito os que têm opinião divergente, mas eu fico me perguntando quantos colegas, não estou dizendo aqui do Senado, falo colegas parlamentares, estão comprometendo suas biografias, assinando embaixo do abaixo-assinado de Eduardo Cunha, que comprovadamente está dando um golpe, comandando um golpe para virar vice-presidente da República. E o colega Capi, que carrega na sua vida, na sua história, a luta, foi vítima do período autoritário e a luta por democracia, disse, não, o Eduardo Cunha quer ser presidente. Olha, senador, jornalistas de renome estão comprometendo suas biografias. Eu estou vendo se acovardando, fazendo coro com um golpe na democracia brasileira. E eu vim aqui na tribuna para ler duas matérias. Uma de Jânio de Freitas, mais uma, vou pedir que conste nos anais da casa. Grande jornalista, crítico do PT, crítico do governo da presidenta Dilma e Lula, mas um defensor intransigente do bom jornalismo. Eu peço aos grandes jornalistas brasileiros, todos nós estamos sendo botados à prova. Não caiam nessa armadilha de entrar nessa onda, como disse Mangabeira Unger, numa entrevista à Folha de São Paulo, uma onda de ódio e intolerância, envelopada numa história que tenta tipificar um crime que não houve. Mangabeira Unger diz, ele que foi ministro, professor de Harvard, professor em Harvard. Eu vou repetir porque é muito importante. Ele disse, ele que foi professor de Obama, ele que é catedrático, talvez o brasileiro melhor situado,
Ele diz aqui que nunca trabalhou, conhece a Dilma há 30 anos, que nunca trabalhou com alguém tão honesto. É isso que está o ponto. Só queria falar isso, honesto. Nós estamos correndo um risco, eu não acredito, eu espero que o bom senso prevaleça, de tirarmos da presidência da República alguém que tem seus erros, que tem suas falhas, mas é absolutamente honesta, que não convive, não compactua com nenhum tipo de mal feito. Foi elogiada por todos, chamada até de faxineira. Agora, o disco mudou, sem que a presidenta tenha mudado. E a pior vergonha é virem aqui e dizer que não, o crime está tipificado. Eu respeito, mas pelo amor de Deus, isso não tem base. Aí dizem, não, mas está previsto, tem um rito do Supremo, está previsto na Constituição. Tenha santa paciência. Como diz no dito popular, nós não temos o nariz furado. O contrário. Eu queria fazer a leitura do artigo do Jânio de Freitas e depois do Luiz Fernando Veríssimo. 2 grandes jornalistas. Ninguém venha dizer que eles são aliados do PT, são grandes jornalistas, que o Brasil precisa tanto numa hora dessa, para que essa onda do ódio, da intolerância, embrulhada num pacote moralista de falso moralismo, não venha a danificar de morte a democracia brasileira e manchar a vida de muitos que fizeram opção pelo parlamento. A biografia. Pela primeira vez, diz Jânio de Freitas, a palavra, está escrito, ele escreveu isso hoje, a palavra foi relacionada a Michel Temer, por Dilma Rousseff, na terça-feira, sobre as tensões hostis das atuais circunstâncias, a palavra demorou. O comedimento verbal de Dilma, a atacada no qual golpista e golpismo foram o tom mais elevado, pode ficar como um caso excepcional. A palavra, na frase transcrita por Bernardo Melo Franco, aspas, se ainda havia alguma dúvida sobre o golpe, a farsa e a traição em curso, não há mais. A palavra é traição. Jânio de Freitas escreve, o rompimento pessoal e do PMDB com Dilma, conduzido por Michel Temer, de ponta a ponta, com auxílio de Romero Jucá, falo aqui com respeito, um colega está ausente, mas eu estou apenas lendo o que escreveu Jânio de Freitas na Folha de São Paulo hoje. Ele diz, o rompimento pessoal e do PMDB com Dilma, conduzido por Michel Temer, de ponta a ponta, com auxílio de Romero Jucá, como laranja, aspas, né? Foi incomum em política. Mais do que não ser uma reação, como seria próprio de um rompimento político, o orientado por Temer não teve nem sequer um fato anódino para invocar. Um sofrimento, alguma coisa, como é o sinônimo. O partido era parte do governo, detentor do maior número de ministérios e de cargos em todas as reformulações ministeriais. Ainda hoje, com PMDBistas no governo, ministros indicados pelo próprio Temer ou pelo PMDB sob sua presidência. Para ter algo a dizer, em 2 ocasiões, Michel Temer precisou recorrer, veja só o que diz Jânio de Freitas, Michel Temer precisou recorrer a uma combinação de ridículo e inverdade. Em uma, teria, aspas, passado 4 anos como vice-presidente decorativo. A parte, a improbidade pessoal do adjetivo, nos seus longos e improdutivos anos como deputado, Temer poderia propor emenda à Constituição que desse ao vice-presidente mais atribuições do que o fixado pela Constituição. Nem, ao menos, cogitou o tema. Temer diz agora, nesse período em que fui, o Jânio de Freitas é irônico e diz, foi já?
vice-presidente, nunca tive um chamamento efetivo para participar das questões do governo. Participou, sim, de muitas reuniões políticas e deliberativas na presidência. Também, várias vezes, convidado a assumir a coordenação política do governo. Ao aceitá-la, afinal, não mostrou mais trabalho e habilidade do que para o velho, aspas, é dando que se recebe. Só agravou o que estava errado na coordenação política. Em pouco tempo, deixou a atividade por iniciativa própria, esgotados os cargos a ceder e os colegas a favorecer. E a sinceridade de sua queixa era tão decorativa que quis ser o companheiro de Dilma na reeleição. Diz Jânio de Freitas. A outrora queixa foi a falta de convite para estar na conversa entre Dilma e o vice-presidente dos Estados Unidos, John Biden, que, segundo Temer, veio aqui para estar com ele. O Jânio de Freitas também é irônico. Diz, os vices em viagem são portadores de mensagem dos seus presidentes aos presidentes visitados. A conversa com Dilma era mesmo só com Dilma. E Biden, John Biden, sabedor da lamúria de Temer, ainda teve a gentileza ou ironia de prometer-lhes um encontro como consolo. A divulgação do, aspas, discurso da vitória seguiu o método Temer. O ridículo na explicação inconvincente. Hélio Gaspari observou que nos 14 minutos dessa presunção faltou não só a palavra corrupção, senadora Vanessa, faltou qualquer referência ao tema. O discurso antecipando a posse, o discurso da vitória, não trata da palavra corrupção, nem mesmo do tema. O Jânio de Freitas se pega no Hélio Gaspari, que fez essa observação. São 14 minutos sem nenhuma referência à palavra corrupção. Será que não dá para desconfiar? Quem sabe aí já esteja um discurso que tem que ser previamente aprovado por Eduardo Cunha, para poder ser pronunciado. Não é à toa, é só olhar como fez com desalento o certo ministro do Supremo, quem está à volta de Temer. Dos anões do orçamento a Eduardo Cunha, a coleção é completa, presidenta Fátima Bezerra, diz o artigo, incluindo, claro, o recordista, quando governador, de transações anuladas por fraude com as grandes empreiteiras. E se é um sinal, ele fala já no final aqui, se é um sinal para a Operação Lava Jato e seus desdobramentos, cabe-lhe interpretar. Por mim, pelo que já vi, nisso não percebo sinal, mas certeza. Esse é o artigo do Jânio de Freitas de hoje, que eu peço que possa constar nos anais do Senado, para que fique registrado a posição de um grande jornalista sobre a reflexão, sobre suas convicções do que o país está vivendo ou está por viver. Eu encerro, senador Capiberibe. Jorge Viana, você me permite uma parte? Permito, e eu vou fazer em seguida a leitura do artigo de hoje, do Luiz Fernando Veríssimo, chamado A Ilusão. Eu faço a leitura depois de ouvir a parte de Vossa Excelência, que é muito bonito, por sinal. Senador Jorge Viana, no dia em que eu, assistindo a televisão, vi a informação de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tinha dinheiro em bancos suíços, eu fiquei refletindo, eu digo, esse representante político vai levar o Brasil ao caos para se sair dessa enrascada. E está aí. No próximo final de semana, nós vamos acompanhar um espetáculo grotesco, cujo maestro é Eduardo Cunha. Eu
sou daqueles que pensam que qualquer que seja a decisão de domingo só vai aprofundar a crise. Não é a solução para o país. A solução é o diálogo, a solução é um pacto, até porque a crise social vai avançar, nós vamos ter enormes dificuldades, não é? O lençol está curto, portanto, é preciso que a representação política, não é, pare para pensar e pare para discutir. Eu tenho pensado muito na possibilidade, porque se imagina, pelo menos, que personalidades como a presidente Dilma, o vice-presidente Michel Temer, que hoje se equilibram na rejeição, um está tão rejeitado quanto o outro, seria coerente que eles sentassem para buscar uma saída para a sociedade, para o país, em vez de aprofundar essa divisão na sociedade. O Brasil está se dividindo, a intolerância está predominando nas relações entre as pessoas, entre as famílias, e isso é muito ruim. Então, qualquer que seja o resultado de domingo, não resolve a crise, vai aprofundar, os ressentimentos serão cada vez maiores. O sectarismo político também, né? Eu sou daqueles que venho defendendo esse tempo todo que se busque uma saída que não seja o confronto através do impeachment. O impeachment é confronto. E é isso que o presidente Eduardo Cunha, que é réu no Supremo Tribunal Federal, quer. Ele quer o confronto porque ele travou o confronto com a presidente Dilma e, caso se aprove o impeachment na Câmara e confirme no Senado, o próximo passo dele é travar o confronto com o vice-presidente Temer, retirá-lo do governo e virar presidente da República. Por isso que eu lhe falei que ele não quer apenas ser o vice-presidente da República, para ele escapar das enrascadas que ele está metido, que não são poucas. Ele tende a dar esse golpe e virar o presidente da República e vai dar o golpe em cima do Temer. Pode escrever o que eu estou falando. Diante da possibilidade de 2 golpes. Pode escrever o que eu estou falando. Ruim pode piorar. Pelo que ele fez ao longo desse último ano, é de se esperar que ele vá fundo na sua decisão de virar presidente desse país. Senadora Vanessa, eu agradeço, senador Capiberibe, a parte de Vossa Excelência, e o cumprimento pela posição corajosa de não se posicionar, de não aceitar esse atalho à Constituição, que é essa história de fazer o enfrentamento com uma presidenta que foi eleita por 54 milhões de votos, tirá-la do poder sem um crime tipificado, que esse é o ponto, que não vai ter como tipificar crime de responsabilidade, que a Constituição caracteriza claramente que tem que ser algo, um atentado à Constituição, e a presidenta Dilma não atentou contra a Constituição. Não, ninguém, a história vai ser tranquila. O Luiz Fernando Veríssimo trata disso. Eu vou fazer a leitura tranquila aqui, depois de ouvir a senadora Vanessa, porque eu acho que o recado do Luiz Fernando Veríssimo precisa constar nos anais e nas consciências dos seus colegas escritores, jornalistas e, quem sabe, de todos nós parlamentares. Senadora Vanessa. Para cumprimentá-lo, senador Jorge Viana, Vossa Excelência, sempre que ocupa essa tribuna, faz com muita competência. Competência porque não apenas tem um domínio dos dados, dos fatos, mas Vossa Excelência defende aquilo que é justo. E nesse momento em que a gente vê apenas uma versão ser publicada, ser divulgada, discursos e pronunciamentos como o de Vossa Excelência são muito importantes, senador Jorge. Mas eu quero lembrar que o que Vossa Excelência destaca nesse momento, que foi a falta, naqueles 14 minutos de fala do vice-presidente da República, esse que está na organização, na trama antecipação da faixa do golpe, do discurso de posse. Essas observações de que faltaram abordagens em relação ao futuro da Lava Jato, em relação ao combate à corrupção, esse sinal já vem sendo dado desde o dia em que ele próprio fez a divulgação da fala. E até agora o silêncio permanece. Então, eu penso que ele tem que vir a público dizer o que ele acha, o que ele vai fazer sobre corrupção. No meu entendimento, e tenho excelência que no entendimento de Vossa Excelência, do acordo, senador Jorge Viana, faz parte não apenas um programa, um projeto para o Brasil, que é o projeto e o programa do retrocesso, mas faz parte também acabar
de uma vez com todas com essas investigações que têm sido tão importantes para o país. Mas eu não estou entristecida porque sei que domingo o golpe não passará. Tenho convicção absoluta. Parabéns, senador Jorge. Eu também ainda mantenho. Acho que 41% dos votos na comissão foi uma vitória para a legalidade, para a democracia, foi um não ao golpe. Eu espero que o bom senso prevaleça na Câmara dos Deputados, que se encontre um conjunto de parlamentares. Em 1868, houve uma tentativa de impeachment nos Estados Unidos, logo após a Guerra Civil. Já falei isso aqui. E por um voto, o impeachment foi derrotado. O presidente, na época, concluiu o mandato, o presidente Johnson, concluiu seu mandato, ele ganhou por um voto. Ele era impopular, ele estava querendo mudar, inclusive, as conquistas que a própria Guerra Civil tinha alcançado, e ele deixou de ser impeachmentado por um voto, que veio dos opositores, porque ele tinha uma bancada de minoria. E os Estados Unidos, 200 anos depois, celebra esse um voto e não terem feito impeachment naquela época. Porque quando eles barraram o impeachment, eles fizeram a opção de respeitar a Constituição. E hoje se tem uma Constituição admirada no mundo pela longevidade, pela estrutura que ela mantém, pela força que ela tem na sociedade, é a Constituição americana. E é um pouco no presidencialismo de lá que nós inspiramos para fazer a nossa. Mas agora, eu não sei como é que alguns poderiam responder. Eu queria que respondessem. Não para trás, olhando que a Dilma tem que tirar, e aí um ranço, é um descontentamento pelo resultado das eleições de 2014, não aceitaram o resultado, aí vem com um monte de argumento, pedaladas, um monte de baboseira que os governadores deles fazem, mais até do que a presidenta. Eu queria que pensasse o seguinte, como é que seria o Brasil do dia seguinte, após o impeachment, após o golpe, com Cunha vice-presidente, mandando mais que o Michel Temer, com um partido como o PMDB, que é importante sim, talvez quem teve sorte foi o senador Ferraz, que saiu faz uns 20 dias atrás, com todo respeito. Porque eu respeito muita gente que tem no PMDB, que está lá ainda, batalhando, lutando por respeito à Constituição. Mas, sinceramente, o PMDB hoje da Câmara é comandado por Eduardo Cunha. Isso é uma vergonha. Eu vou ler aqui para concluir, porque tem vários colegas. A ilusão, e eu queria que o senador Capi, que também tem muita sensibilidade, pudesse ouvir essa leitura do artigo de hoje, do Globo, de Estadão, do Luiz Fernando Veríssimo. Diz ele, gostaria de imaginar a história como uma velha e pachorrenta senhora, que tem o que nenhum de nós tem, tempo para pensar nas coisas e para julgar o que aconteceu com a sabedoria. Bem, com a sabedoria das velhas senhoras. Nós vivemos atrás de um contexto maior que explique tudo, mas estamos sempre esbarrando nos limites da nossa compreensão. Nós dependemos, nós perdendo nas paixões do momento presente. Nos falta a distância do momento, nos falta a virtude madura da isenção. Enfim, nos falta tudo que a história tem de sobra, diz Fernando Veríssimo. Uma das vantagens de pensar na história como uma pessoa é que podemos ampliar a fantasia e imaginá-la como uma interlocutora, misteriosamente acessível para um papo. Vamos fazer de conta, diz o escritor Fernando Veríssimo, que eu viajei no tempo e a encontrei nesta mesa de bar. Ele fala de um encontro dele com a história. A história não tem faz de conta, meu filho. A história é sempre real, doa quem doer. Mas a gente vive ouvindo falar de revisões históricas. A história responde, as revisões são a história se repensando, não se desmentindo. O que você quer
Ela pergunta: eu queria falar com a senhora sobre o Brasil de 2016. Ela responde: Brasil, Brasil. Ele fala: PT, Lula, impeachment. Só vou terminar a leitura. Ah, sim, me lembrei agora. Faz tanto tempo. O que significou tudo aquilo? A história responde: foi o fim de uma ilusão. Pelo menos foi assim que eu cataloguei. Foi o fim da ilusão petista de mudar o Brasil? Ele pergunta. A história responde: mais. Foi o fim da ilusão que qualquer governo com pretensões sociais poderia conviver em qualquer lugar do mundo com os donos do dinheiro e uma plutocracia conservadora, sem que cedo ou tarde houvesse um conflito e uma tentativa de aniquilamento da discrepância. Um governo para os pobres, mais do que um incômodo político para o conservadorismo dominante, era um mau exemplo, uma ameaça inadmissível para a fortaleza do poder real. Era preciso acabar com a ameaça e jogar sal em cima. Era isso que estava acontecendo. Um pouco surpreso com a eloquência da história, pensei em perguntar qual seria o resultado do impeachment. Me contive. Também não ousei pedir que ela consultasse seus arquivos e me dissesse se o Eduardo Cunha seria presidente do Brasil. E ele encerra: eu não queria ouvir a resposta. Eu agradeço, senadora Fátima Bezerra, e, sinceramente, eu acho que quem não leu o artigo do Luiz Fernando Veríssimo de hoje precisa ler, refletir sobre ele. Quem não leu o Jânio de Freitas hoje precisa ler e refletir sobre ele. E queria só pedir, senhora presidente, para constar também nos anais, o maior jornal semanal que foi, inclusive, muito debatido, e aqui, em uma página, eu denuncio na imprensa internacional o golpe que está sendo dado à Constituição do Brasil, a um governo legitimamente eleito, com argumentos, porque os que defendem o golpe, os que defendem a ação insana de Eduardo Cunha, não encontram argumento na Constituição para tirar a presidenta, que tem 54 milhões de votos, dado pelo povo brasileiro, para pôr um vice-presidente sem voto e fazer do Eduardo Cunha, num primeiro momento, o vice-presidente mais poderoso do Brasil. E num segundo, como disse Capiberibe, quem sabe, se for a sanha dele mesmo, atropelando Lava Jato e tantos mais, quem sabe se colocar até mesmo como chefe do Estado brasileiro. Mas nós vamos estar vigilantes até domingo, lutando para que o bom senso prevaleça e que a democracia saia vitoriosa e que o Brasil siga em frente na normalidade democrática.